Fala pessoal, beleza galera? Pessoal, retomando aqui a nossa correção da atividade remota de redação de número 2, uma atividade remota do segundo trimestre, tá certo? Tem uma carga horária de 1 hora e a nossa atividade, o conteúdo dessa nossa atividade é uma atividade de leitura e interpretação de crônica, tá bom? Isso do nosso segundo trimestre. Nessa atividade aqui, pessoal, nós tivemos aqui um pequeno enunciado, tá bom? Disposta nesse nosso quadro aí, onde eu trouxe o conceito de crônica, tá bom? E algumas características. Então, sobre o conceito e algumas características, eu falo na aula anterior, tá bom? Essa devolutiva eu dividi em duas partes. Na primeira parte, eu voltei para essa parte aqui, ó, do conceito e algumas características, e nós também fizemos a leitura já da crônica A Outra Noite de Rubem Braga, tá bom? Fizemos a leitura e fizemos uma primeira impressão sobre essa crônica, tá certo? E nessa aula de hoje, que é a segunda parte, tá bom? Dessa devolutiva, nós vamos já responder, fazer a correção, compartilhar essas respostas aqui dessa atividade, tá certo? Então vamos aqui, ó, para a primeira questão aqui, ó. Questão 1. Após a leitura da crônica A Outra Noite, faça uma pesquisa sobre o autor que a escreveu. Após a leitura da crônica A Outra Noite, faça uma pesquisa sobre o autor que a escreveu. Então, quem é o autor? O autor é quem? Rubem Braga, um dos maiores cronistas do Brasil, um dos mais famosos também, tá certo? Então, é Rubem Braga. Então, vocês iriam fazer uma pesquisa, ou em enciclopédias, ou na internet, ou em algum jornal, revista, ou livro, se vocês estivessem em casa, tá bom? Então, uma ideia sugerida sobre Rubem Braga seria que a gente poderia estar escrevendo, Rubem Braga, nascido entre 1913 e 1990, ou seja, ele nasceu em 1913 e morreu em 1990, tá certo? Ele viveu aí 77 anos, tá bom? 77 anos. Ele nasceu em Itapemirim, Espírito Santo, numa cidade chamada Cachoeira do Itapemirim, lá no estado do Espírito Santo. Ele foi escritor, ele foi jornalista, ele tornou-se cronista famoso em jornais e em revistas de grande circulação do país. Além disso, dele ser cronista em jornais e revistas, nos mais famosos do Brasil, ele também foi correspondente de guerra lá na Itália. Ele também foi embaixador do Brasil em Marrocos. Então, ele não era qualquer pessoa, ele era uma pessoa com uma capacidade intelectual grande, grande sapiência, uma inteligência ímpar. Além de ser cronista, foi embaixador, foi também correspondente, escreveu para grandes jornais e revistas, tá certo? Então essas são algumas características, ou um pouco do legado desse brasileiro cronista tão famoso que é Rubem Braga. E não só essa obra é A Outra Noite, mas como tantas outras obras que ele nos deixou aí para que nós pudéssemos desfrutar, tá certo? Nós temos aqui agora, galera, a questão de número 2. Então, ficamos com a resposta número 1 referente ao que foi analisado, tá bom? E a de número 2 aqui, nós já vamos aqui para a análise da questão 2. Como era a noite vista pelo taxista e pelo amigo do narrador? Então, como era a noite vista pelo taxista e pelo amigo do narrador? Então, como era essa noite aí? Então, vamos analisar a crônica. Ao analisar a crônica, que é a outra noite, ao fazer uma leitura novamente dessa crônica, o que é que a gente pode estar colocando para preencher essa questão de número 2? Então, nós podemos colocar o quê? A noite era vista pelo taxista como uma noite qualquer, de muita chuva e ventania, tá certo? O narrador mencionou também, a luz do luar. O taxista olhou mais atentamente e viu a bela paisagem. Então, é isso que propõe, é isso que incentiva, é como se fosse uma lição para a gente. Então, na visão de um, era uma noite qualquer. Na visão do outro, existia acima daquelas nuvens ali, daquelas nuvens sobrecarregadas, tá certo? Daquelas nuvens, como ele diz lá na crônica, nuvens enlamaçadas, existia um luar bonito, uma luz brilhante, tá certo? Então, sempre depois de uma tempestade, existe, uma luz. Inclusive tem uma frase bíblica bem interessante que sempre me acompanhou. Eu sempre trago ela nas minhas situações
que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Então, é o que mais ou menos essa crônica ela nos deixa entender, ela nos deixa com esse ensinamento. Então, além dessa chuva, dessa ventania de uma noite ou mais uma noite, existia sim a luz do luar, existia sim algo belo, uma paisagem irreal, né? Uma coisa inimaginável lá em cima. Então, é você observar as coisas e ter uma nova perspectiva, tá certo? Bem interessante essa questão de número 2 aí. E na questão de número 3, galera, nós temos aí como era a noite para o narrador. Como era essa noite para o narrador? Então, para o narrador, né, um luar lindo, tá certo? A luz do luar estava linda e as nuvens lá em cima eram alvas, uma paisagem irreal. Então, para o narrador, ele tinha essa perspectiva. Ele observava, né, ambos observavam o mesmo, a mesma cena, né, a mesma paisagem, porém ambos tinham perspectivas diferentes, tinham pensamentos diferentes, são visões diferentes, tá certo? Então, para o narrador, ele observava, né, um luar bonito, um luar alvo, uma paisagem irreal. Então, algo bonito é você olhar as coisas e ter uma nova perspectiva. Então, bem interessante também essa questão de número 3 aí da nossa atividade remota de redação. E na questão de número 4, pessoal, observe que a questão de número 1, a questão de número 2 e a questão de número 3 são questões, né, subjetivas, onde vocês vão escrever, tá bom? Já essa questão número 4 aí são uma questão objetiva, onde você precisa ler e marcar uma alternativa correta. Observe a questão 4. Considerando a maneira como é narrada, a reação do taxista no final pode-se inferir que ele ficou. Então, a reação do taxista. Vamos voltar lá um pouquinho na crônica, para a gente ver aqui no final. Vou ler a partir daqui. Ó. Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao Senhor, tão sinceros, tão veementes, como se eu tivesse feito um presente de rei. Então, a gente percebe aí nesse finalzinho, né? A maneira como é narrada, a reação do taxista no final, pode-se inferir que ele ficou sensibilizado com a conversa? Será que ele ficou curioso por mais informações? Será que ele ficou agradecido com o presente? Ou desconfiado com o pagamento? Qual é a questão, galera, que mais se aproxima aí da resposta? Observa aqui no finalzinho: e quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao Senhor, tão sinceros. Olha só o que diz aqui: tão sinceros, o muito obrigado ao Senhor. Será porque ele agradeceu? Tão veementes, como se tivesse feito um presente de rei. Será que teve algum presente aí, presente físico? Não, galera, não teve nenhum presente, simplesmente foi paga a corrida. O valor que foi justo da corrida. Não teve nenhum presente físico ali. Só simplesmente foi paga a corrida, né? A prestação do serviço, ele pago pelo serviço. Então, sensibilizou com a conversa. Então, a resposta correta aí é a letra A. Então, a reação do taxista no final, certo? Essa reação desse taxista foi a reação por causa que ele ficou sensibilizado, ele ficou emocionado com a conversa desse amigo, né, do narrador, desse narrador e desse amigo dele aí no carro, tá bom? Ele não ficou curioso por mais informações, mesmo que tivesse, não foi isso que levou a reação dele. Agradecido com o presente, não houve presente, né, no sentido físico, né, no sentido material. Desconfiado com o pagamento também, tampouco foi isso. Então, a questão é a letra A. Ele ficou sensibilizado, emocionado, estático com a conversa. Ou seja, qual foi a conversa, professor? Então, a conversa de que ele enxergava as coisas, né, de uma maneira diferente. Podem estar ali você e mais 4 amigos, né? Um grupo de 5 amigos observando a paisagem. Cada um pode ver uma coisa, cada um pode imaginar, pode ter uma visão daquilo ali, pode descrever de uma maneira diferente. E a gente precisa fazer essa situação, olhar uma tempestade e enxergar ali um luar bonito, uma paisagem linda, algo irreal.
que foi o que aconteceu aí no decorrer dessa crônica, tá certo? E para finalizar, a questão 5 foi mais uma questão subjetiva, onde vocês precisam escrever, tá bom? Então, nessa devolutiva aqui, nessa atividade remota, nós tivemos aí das 5 questões, 4 questões subjetivas, onde você ia responder, você ia escrever essa resposta, e a questão 4, no caso, uma questão objetiva, onde você ia marcar as alternativas. Então, para fechar aqui com chave de ouro a nossa devolutiva, nós vamos aqui para a última questão, que é a questão de número 5, que diz o seguinte, ó: que fato do cotidiano a crônica que você leu explora? Então, é uma questão bem interessante, é uma questão que a gente precisa raciocinar, pensar aqui, reler novamente a crônica, se necessário, tá bom? Que é bom que a gente leia a crônica quantas vezes for necessário, para que a gente tenha esse conhecimento, para que a gente tenha essa visão, tá certo? Que a gente vivencie, que você se torne um personagem ali, vivencie cada emoção daquelas, o que é contado dentro daquela crônica, qual é a mensagem que está sendo transmitida, tá certo? E o que a pergunta quer saber é o quê? Que fato do cotidiano a crônica que você leu explora? Qual é o fato do cotidiano, galera? Então ele explora o quê? Uma conversa banal sobre o tempo, né? Durante uma corrida de táxi. Então nada mais é ali. Qual é esse fato cotidiano? Uma conversa, né? Entre um cliente e um taxista. Uma conversa casual, uma conversa rotineira entre um passageiro e um taxista, e que dentro dessa conversa um acaba sensibilizando o outro pelo fato de ter uma visão diferente sobre as coisas, tá certo? Então, isso nada mais é do que uma conversa, né? Uma conversa cotidiana sobre o tempo de duração, né? Sobre o tempo durante uma corrida. Então, isso aí nada mais é do que a melhor resposta para que a gente consegue para essa questão de número 5, tá bom? E aqui eu finalizo com uma frase, né, de Aristóteles, tá certo? Esse grande pensador, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Então, é uma frase aí de Aristóteles, esse legado deixado por esse grande pensador, esse grande filósofo, esse grande matemático, Aristóteles, tá certo? E esse legado, galera, essa frase aí que eu acabei trazendo para vocês no final da atividade é uma frase que casa com a crônica, tá bom? O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Então isso é muito interessante. Então é interessante, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí dessa devolutiva, tá bom? Tem essa crônica aí, galera. Vocês podem pesquisar, é o Mais Crônica de Rubem Braga, tá bom? Vocês vão gostar muito de Rubem Braga, de Érico Veríssimo, Fernando Veríssimo, tá certo? Machado de Assis, tá certo? Todos esses cronistas aí, Marta Medeiros, tá certo? São vários cronistas brasileiros, né, famosos, renomados. E nós temos tantos outros cronistas novos agora que estão ganhando seu espaço com crônicas, né, tão interessantes. Tá certo, pessoal? Então, desde já um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Valeu!